Beleza? Tá gravando, então? É, eu vamos estar orando aí, o Gilead também está entrando, o pessoal vai entrando. Eu deixei aberto, né, a questão de entrar, porque às vezes eu estou dando aula e não consigo ver o ícone aqui para poder aceitar, tá? Então, vou estar orando, já vou estar dando início à nossa aula para não passar muito do tempo e, às vezes, ocupar os irmãos, tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graça neste momento, por essa oportunidade, essa rica oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu, Pai, a todos nós de falar da tua palavra, meditar da tua palavra. Senhor, estudar, Pai, o livro sagrado, Senhor, que o Senhor, Pai, destinou a nós, Pai, para a instrução, para a educação, Pai, na justiça que o Senhor preparou aos seus filhos, Pai. Te pedimos, Senhor, nos auxilie através do teu Espírito, que possamos nutrir da tua palavra da melhor forma possível, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, caminha com cada um de nós, elucida, Senhor, a nossa mente, abra o nosso coração para que a palavra encontre guarida. Amém? Deus abençoe e vamos lá. Pessoal, como eu estava falando para o Leonardo, Gilead, se vocês quiserem falar, só abre o microfone e perguntam, tá? Eu estava falando para o Leonardo a necessidade que eu tive da primeira aula, de ter essa atrasada, né, um pouco, não consegui concluir, por conta de alguns assuntos básicos que a gente precisava estar tratando na primeira aula. O primeiro diz em relação ao tempo, né? É um tempo muito distante de nós, é uma cultura distante de nós, é uma língua que não se fala mais, o hebraico é esse arcaico, então mudou-se o dialeto conforme o tempo. Então a gente precisa fazer uma retrospectiva e criar uma base para a gente possa caminhar tranquilamente, né, em cima do Antigo Testamento. Uma dessas bases é a data, e entender que a questão das datas são muito necessárias, nós temos o discernimento de entender os anos, como que funcionam os anos antes de Cristo, depois de Cristo, porque às vezes parece ser simples, elas se tornam um empecilho na hora de estudar a palavra, na hora de meditar, e acaba atrapalhando os conceitos fundamentais. Então, foi necessário falar na primeira aula a respeito das datas, cultura diferenciada, e a respeito da dedicação que se é necessária para estudar o Antigo Testamento, tá? O Novo Testamento, claro, tem suas dificuldades, e eu acredito que em questão de dificuldade o Novo Testamento se equipara, mas uma dificuldade um pouco diferente do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a distância cultural, né, que nós temos dele. O Novo Testamento, não somente a questão da distância cultural, mas muito mais pesa a questão doutrinária. Então, são coisas um pouco difíceis da gente fechar acordo, entender as doutrinas principais e fundamentais. Tudo tem suas dificuldades, então a gente precisa criar base para que a gente possa caminhar livremente e tranquilamente em cima do estudo, tá bom? Falamos na aula passada também a respeito de Josué, tá? A entrada na Terra Prometida. E agora eu vou estar compartilhando os mapas, tá? Agora a gente vai ter ao vivo os mapas linkados perto da nossa vista, né? Na aula passada nós tivemos no slide lá, mas às vezes fica longe um pouquinho. Então, hoje a gente vai ter que... Eu vou compartilhar e eu espero que dê tudo certo, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos compartilhar esse livro do Daniel Hayek. Tá? Eu vou pular para ele lá, então agora eu vou parar de olhar para vocês e a gente vai seguir, tá? Vocês podem me dizer se vocês estão vendo certinho, se vocês estão visualizando, se está rolando certinho? Para mim tá tudo ok aqui. Beleza, tá? Então vamos caminhar um pouquinho antes, aqui nós já entramos em Juíz, vamos olhar os outros mapas aqui, estão diante de nós. Aqui nós temos o mapa do mundo geral. E aqui nós temos um mapa que é legal da gente dar uma olhada. Então esse aqui é o mapa de Israel, tá bom? No período da conquista de Josué, que foi o que a gente estudou na aula passada. Então, aqui a gente pode identificar, né,
O ponto 1, a batalha contra Sion, a batalha contra Gog, as batalhas que antecederam a entrada na Terra Prometida, a morte de Josué, né, aqui no Monte Nebo, conforme eu expliquei. Aqui está o Mar Morto, e o Jordão e o Lago de Genezaré aqui pertinho. E aqui, se lembrem, essa faixa estreita de terra seria Israel, né, e a conquista de Josué. Essas flechas rosas são a direção que Josué segue rumo à conquista, tá bom? Então, os irmãos podem ver algumas cidades aqui conhecidas, como Jericó, tá? Eles acampam, eles atravessam o Rio Jordão, acampam em Gilgal, e logo depois eles ficam durante 6 dias, conforme a gente viu lá, indo a Jericó, dando a volta na muralha, no 7º dia, 7 voltas, e derruba a muralha, e eles conquistam a cidade de Jericó, e eles vão conquistando pouco a pouco. Aqui está a cidade de Jerusalém, e aí se lembre que ele fez um acordo lá, com uma aliança com os gibeonitas, e ele teve que enfrentar 5 reis, a batalha contra 5 reis, que está aqui no 5, e ele conquistou não somente agora o sul, mas também o meio da terra de Canaã. E logo após a gente viu também aquela coligação, né, do norte de 31 reis que se armaram contra Israel, e Deus deu a vitória para o seu povo na liderança de Josué. Então, aí nós estamos aqui no símbolo, é o 6, e eles conquistam também o norte, assim tomando toda a terra que Deus tinha prometido. Mas é claro, né, deixa eu passar lá para baixo, que é o próximo que a gente vai estar estudando, eu já vou deixar certo aqui. Mas é claro, né, depois que Josué conquista a terra, e aparentemente essas divisões foram feitas entre as tribos, é claro que a gente viu no fim do livro de Josué que o povo teve uma dificuldade, apesar de Deus ter cedido a terra, falou, olha, conquista, a terra é de vocês, eu a dei por herança, e vocês precisam o quê? Dizimar quem estiver ali. Todo cananeu deve morrer, vocês devem tomar e ocupar toda a terra. Mas não foi bem assim, né? Deus deu a eles, mas eles retiveram, eles se retraíram um pouco e não avançaram em locais que eram fundamentais para adquirir toda a terra. E a gente vai conhecer alguns desses locais em que houve uma complicação depois disso, né? Dos judeus não terem conquistado, depois eles vão ter algum problema. Tá? A gente vai ver, por exemplo, os gibeonitas, que era uma aliança que eles tinham feito com Josué, acabou que Josué não derrotou os gibeonitas por conta da aliança que ele tinha feito. A outra é também com os filisteus, que viraram um problema para Israel durante muitos e muitos anos. Tá? Aqui a gente está Gaza, que é a capital dos filisteus, e lá em cima os fenícios e algumas cidades que a gente vai encontrar por aqui. No livro de Juízes, a gente vai encontrar muito bem, claro que essas cidades acabam atrapalhando a ocupação, e Israel dá seguimento nas leis do Senhor, tá? Vou parar de compartilhar aqui, vai ficar só a minha tela. Então, a gente vai ver que Juízes começa, a gente precisa deixar muito bem claro alguns pontos, e ali na lição 2 a gente começa a entrar, e ali vai dar aproximadamente 325 anos, que é o período entre os juízes. É um período muito grande, tá, de tempo. Considerando a idade do Brasil de 500 e tantos anos, a gente olha para 325 anos ali do período de juízes, é um longo período. Mas a gente vai ver que o tempo não é um problema na questão na questão da fidelidade com Deus. O tempo não é um problema. O que é um problema é o povo se corromper com os outros povos, com os outros ídolos. O tempo nunca foi um problema, porque se o tempo fosse um problema, não haveria problemas desde os primeiros juízes, entendeu? Então, a gente vai ver ali que desde Otiniel, que foi levantado como primeiro juiz de Israel, já havia problemas na nação de Israel. Tá? Então, seguindo o texto ali, o texto vai dizer, a palavra juiz, em termos de funções, tem 2 significados. Tá? Os juízes leva o nome do livro, e é sobre esses líderes que não seriam reis, seriam mais governantes, seriam mais como guerreiros e pessoas que julgavam as questões de Israel.
E eu vou citar 2 pontos, e depois eu vou citar algumas coisas necessárias para a gente entender o livro de Juízes mais claramente. Tá? Primeiro, livrar o povo de seus opressores. Todo juiz é levantado porque à frente ou à afronta de Israel existe uma nação que tenta dominá-lo ou que já está dominando. Juiz é levantado para guerrear contra as outras nações. Mas eles não são chamados de guerreiros ou líderes, né, de batalha, somente porque eles também julgavam as questões de Israel, tá bom? Então, primeiro, livrar o povo de seus opressores. O segundo ponto, resolver disputas e manter a justiça. Então, de um juiz era necessário muitas coisas. Era necessário a questão de julgamento, a questão de você saber. E para você fazer um julgamento, você deve ter um amparo. O julgamento não vem de vontades próprias, o julgamento de um juiz não vem do que eu acho que é certo, ou do que eu penso que é certo, mas um juiz, ele julga segundo uma lei. E todo juiz que foi levantado por Deus deveria julgar o povo segundo a lei que Deus tinha ordenado ao seu povo segui-la. Então, o juiz não julgava por conta própria, não julgava por foro íntimo ou foro próprio. Ele julgava segundo a lei do Senhor. Então, ali ele resolvia as disputas, ou pelo menos na teoria deveria ser assim. É claro que a gente vai ver que na prática acontece totalmente diferente. Deus, em todo momento, ele coloca que na teoria seria o ideal, todo momento ele vai colocar, essa é a forma ideal que o povo deve seguir. Se o povo seguir essa forma ideal, o povo vai receber bênçãos, o povo vai ser abençoado por Deus, o povo vai progredir, o povo vai poder desfrutar daquilo que Deus tem. Mas esse ser humano ideal foi perdido lá desde Adão. Então, desde o pecado, lá no Jardim do Éden, a teoria nunca funciona na nossa prática. E quem atrapalha não é Deus colocando uma teoria muito alta, mas é o homem com a prática horrível. Então, Deus tem uma teoria maravilhosa. Na teoria, é maravilhosa. A justiça de Deus é perfeita. O problema é nós que colocamos em prática e transformamos a justiça de Deus em coisas horríveis quando o ser humano toca. Tá? Mas isso a gente já tratou algumas vezes, mas é necessário dizer. São seres humanos que estão na liderança do povo de Israel. Tá? São seres humanos. Pontos ideais para a gente entender antes de entrar ali na lista dos juízes. Primeiro, que não eram reis. E isso deixa muito bem claro, durante todo o livro de Israel, existe um jargão que é muito visto, e não havia reis em Israel, não havia rei em Israel. Primeiro ponto, para determinar e para mostrar como que o povo andava pelas próprias contas, como que o povo andava pelas próprias pernas. Se lembrem, se lembre não, porque não foi ainda informado, mas precisam ter noção de que quem está escrevendo isso daqui é Samuel lá na frente, entendeu? Samuel vai ser o último juiz desse tempo, tá? Ele não é citado dentro do livro de Juízes, ele é citado só em 1 Samuel, a gente vai ver, mas ele é o último juiz e é ele quem está escrevendo essa história. E sabendo de toda a história ocorrida, ele vai pontuar várias vezes durante o livro que não havia rei em Israel e o povo fazia tudo conforme o povo achava que era certo. Então, esse é o maior problema, essa é a maior questão. Não havia alguém que liderasse, não havia alguém que guiasse. E a gente vai ver isso no final do livro de Juízo, começo do livro de Samuel, a gente vai ver que o povo requer um rei sobre eles. Sabendo que não era necessário haver um juiz sobre o povo de Israel, não era necessário, na teoria, haver um juiz, não era necessário haver um rei, não era necessário haver um profeta. Só se torna necessário todas essas funções e liderança sobre o povo de Deus por conta do pecado do ser humano. O pecado do ser humano é basicamente desobedecer a Deus, é basicamente
aquilo que a gente fala a respeito do pecado, que é errar o alvo, é o que? Foi colocado um alvo sobre o qual a gente precisa seguir. O alvo é seguir a retidão que Deus ordena a nós, e nós erramos o alvo constantemente. E para consertar esse erro, ou esse descalibre, Deus coloca aí juízes, libertadores, reis, profetas, para consertar e fazer o povo de Israel voltar dos trilhos novamente. Por vezes, os juízes são delimitados segundo algumas tribos, tá? Então, tem essa questão. A gente pensa em juiz como liderando ou julgando toda a nação de Israel, às vezes, a maioria das vezes não acontece desse tipo. Às vezes o juiz, ele lidera sobre algumas tribos, ou uma tribo isolada, às vezes há 2 juízes em Israel ao mesmo tempo, às vezes um juiz, ele consegue alcançar várias tribos, mas isso é muito, que eu posso dizer, seria heterogêneo, Gilead, ou homogêneo, eu sempre confundo. Isso seria muito orgânico, seria melhor a palavra. Isso se torna muito orgânico a questão do julgamento em Israel, tá? Não é sobre um palácio que o juiz está, não é sobre uma cadeira maravilhosa, não. São pessoas levantadas por Deus na simplicidade, na maioria das vezes como guerreiros, como chefe de batalha, pessoas que estão na lida, pessoas que estão no campo, pessoas que estão aí no trabalho, na prática do dia a dia, tá? A gente precisa tirar essa questão muito mais de um juiz do nosso tempo que fica mais preso à questão dos livros de estudo e mais na questão da prática, mais da questão de um guerreiro, de estar liderando um batalhão. Outra coisa interessante que a gente precisa ver, e no livro de Juízes, os juízes que foram bons, os relatos são menores do que os juízes que foram maus. Tá? Juízes bons, normalmente o seu relato é menor do que os juízes que foram maus. Então, Deus, ele faz questão de narrar mais especificamente os juízes que foram maus aos olhos do Senhor, ou que faltaram fé, ou que titubearam, ou que vacilaram na fé, conforme o autor vai descrever, os relatos deles são maiores do que aqueles que seguiram a Deus. Então, é quase como que uma instrução a quem está lendo. É quase como um corretivo, entendeu? Quando a gente olha essa questão que a gente tem a aprender muito mais com a questão da desobediência, né? A gente olha a desobediência de um líder de Israel, de um juiz, e a gente olha para a nossa vida, a gente precisa fazer os consertos necessários. Então, provavelmente essa foi uma intenção do Espírito Santo no momento da inspiração no caso Samuel, de escrever o livro de Juízes. Tá? Problema central no livro de Juízes: o esquecimento dos israelitas em relação às grandes obras de Deus e em relação ao povo. Isso não está no livro, eu citei de um livro que está aqui. Esse livro aqui, a respeito do Antigo Testamento, a introdução ao Antigo Testamento, é um clássico, tá? Um clássico, ele vai dizer que o esquecimento dos israelitas em relação às grandes obras de Deus, em relação ao povo, levaram a calamidade, a tribulação que existiu durante esses 325 anos, tá? E outra coisa, vamos olhar ali na introdução, que tem aquilo que eu já mostrei na aula passada, tá? Isso aqui, ó. Eu vou mostrar logo aqui para a gente não perder tempo. Esse círculo aqui, tá? Vocês estão lembrados do que eu expliquei mais ou menos na aula passada? Aqui começa o período do livro de Juízes. Essa curva desse gráfico, os irmãos vão notar que os pontilhados são um momento de retidão e a cor sólida são os momentos de idolatria. Assim, basicamente, a gente pode resumir o livro de Juízes em um círculo vicioso. Vicioso porque é um círculo ruim, não é um círculo virtuoso, né? Ele é o oposto de virtuoso, é um ciclo ruim em que Israel sempre retorna, sempre retorna. E a gente vai ver isso na página
43. Os irmãos olhar na página 43, ali tem esse ciclo vicioso e ruim do livro de Juízes. Se a gente precisa entender, dar um panorama, aquela revoada com um drone sobre o livro de Juízes, a gente viria isso, com o povo de Israel. O povo de Israel está em um repouso, momento de repouso, um momento de tranquilidade, que não tem problema nenhum, aí o povo recai. O povo começa a adorar vários ídolos. Ah, porque eu estou convivendo aqui na terra de Israel, e a gente vê nossos vizinhos que não foram exterminados no tempo de Josué, nós vemos nossos vizinhos adorando Baal, adorando Astarote, adorando Azerá, e eles, quando adoram esses deuses, eles procuram que esses deuses verta a chuva dos céus, abra os céus e caia a chuva para que a semente que eu plantei germine, frutifique, e eles oram a seus deuses se por acaso chove, germina e eles se alimentam e as coisas aparentemente dão certo, tá? Eles oram e aparentemente o ídolo deles abre a madre e eles têm filhos. Então, se as coisas estão dando certo para aqueles que não são seguidores de Yahvé, então logo vamos adorar os ídolos deles também, para que as coisas boas, para que as bênçãos também atinjam a nossa vida. E assim começa a se contaminar o povo de Israel. Esses são os momentos de recaída e declínio, quando o povo de Israel começa a adorar os ídolos das outras nações dos cananeus. Aí cai numa ruína completa, porque o juízo de Deus começa a pesar. Se lembre lá de capítulo 27 e 28 de Deuteronômio. Capítulo 27, se eu não me engano, as maldições para aqueles que desobedecerem à lei de Deus. Deuteronômio 28, as bênçãos do Senhor para aqueles que obedecerem a Deus. Logo, você adorando outros ídolos, estão desobedecendo a Deus. E o momento agora é de ruína, porque Deus desce a mão. E várias vezes acontece o quê? Deus utiliza os moabitas para repreender o povo de Israel. Deus utiliza os midianistas. Deus utiliza os filisteus para atacarem Israel e entregam Israel na mão dos inimigos. Por quê? Porque é o juízo de Deus para o povo. Mas a gente vai ver que esse juízo, ele é punitivo, mas é também de disciplina com o seu povo. A gente vai... Deixa eu só pegar o meu celular aqui para ver se há alguém mandando no grupo. Não. De disciplina para o seu povo. Aí o que acontece? Deus pesa a mão ao arrependimento. Acompanha ali o ciclo. Há um arrependimento do povo. O povo se volta a Deus, clama ao verdadeiro Deus, e Deus traz a restauração através de quem? Através de um juiz. Deus levanta o juiz vai lá, derrota os midianitas, derrota os moabitas, derrota os filisteus e angaria vitória por Deus, para Deus, pelo seu povo. Aí o povo cai de novo num repouso, que aí de novo se volta o ciclo novamente. Então, um ciclo vicioso, tá? O esquecimento das leis do Senhor. Só que esse esquecimento não vem por um longo período de tempo. O esquecimento é bem rápido. O esquecimento é de um ano para o outro. E isso pode acontecer com a nossa vida também. Entendeu? É o que não acontece com muitas pessoas. O esquecimento vem rapidinho. Entendeu? Às vezes a pessoa vai na igreja, ela está em todo momento em contato, pelo menos aparentemente em contato com o Senhor, e quando vem um detalhezinho na sua vida, uma coisa simples, um obstáculo pequeno, essa pessoa cai e essa pessoa entra em um declínio terrível. E a gente fica olhando e fala, mas como? A pessoa está todo momento na igreja, a pessoa está ouvindo que a palavra do Senhor, que o Senhor repreende aqueles que desobedecem à lei, né? Todas as questões de juízo de Deus para aqueles que pecam, né, deliberadamente, e a gente fica pensando, falando, mas como assim esqueceu? Muito mais com esse povo, né, que não havia cultos dominicalmente, que não havia encontros, que não havia um ETAD, que não havia um EBD, que não havia nada. Então, o povo rapidamente se desviava dos caminhos do Senhor. Tá bom? Vamos entrar agora nos líderes, senão a gente vai passar muito. Então, a gente não vai passar muito tempo e a aula vai ficar muito longa, tá?
O texto 1, ali na página 42, vai falar a respeito do ciclo do pecado. Ali vai tratar a respeito do início do texto e vai tratar de problemas fundamentais. Além desse problema, o que eu tirei a parte do livro nosso, ele vai citar dois problemas centrais dos israelitas no tempo do juízo. Vai dizer, a primeira dessas atitudes erradas é identificada pela expressão: cada um fazia o que parecer bem aos seus olhos. Então, assim, existe a lei do Senhor. Deus tinha deixado muito bem claro a Moisés e aos israelitas, tanto que Deus repete essa lei, Deuteronômio, a repetição da lei de Moisés a essa nova geração que vai entrar na Terra Prometida. E é essa geração que entra. Então, elas entram entendendo a palavra que foi pregada. Claro, a obrigação de líderes, a obrigação de Josué, a obrigação dos sacerdotes de disciplinar o povo de Deus, de educar o povo de Deus na lei, falhou, obviamente. Mas olha qual que é o resultado disso aí. O povo fazia o que bem pareceu aos seus olhos. Nós não fazemos o que bem pareceu aos nossos olhos. Porque sabemos que a nossa justiça mesmo são trapos de imundície. Entendeu? Muitas das vezes, o que eu vou achar que é a justiça, Deus está olhando para mim e ri, né? Porque a coisa que o salmista vai dizer, né? Deus olha para a justiça que há na terra, Deus olha para a justiça dos homens, e Deus ri do alto do seu trono, né? Porque a maneira que a gente pensa que é a justiça, para Deus é imundície, para Deus é coisa terrível. Então, assim, se eu não sou capaz de julgar plenamente, eu sou capaz de julgar muitas coisas perante a lei do Senhor. Nós somos capazes, nós somos capacitados para isso, né? O julgamento é necessário, desde que também a nossa vida seja colocada no crivo do julgamento primeiramente, entendeu? A nós também é exigido fazer esse julgamento, esse juízo de valor sobre as coisas que estão acontecendo, tá? Só que esse juízo de valor não é feito pelo que eu acho que é certo, é feito segundo o que a lei de Deus acha que é certo. O que acontece na nossa igreja muitas vezes não, o que eu entendo a respeito da Bíblia, o que eu entendo a respeito da passagem, o que eu entendo a respeito de Jesus. E muitas vezes esse tipo de frase vem seguido de uma opinião que normalmente não condiz com o que Deus quer dizer, tá? Então, assim, maravilhosa seria o fluir da nossa vida se a gente olhasse para as Escrituras Sagradas e a gente tirasse só o que a gente deseja ou que a gente interpretasse do jeito que eu quisesse. Mas não funciona assim. Nós temos a interpretação correta das Escrituras. E para isso nós temos a história da igreja que nos auxilia nessa interpretação. Para não se desviarmos, para não sairmos do trilho e cairmos em heresias, nós caminhamos dentro de uma direção doutrinária, dentro de uma direção interpretativa da palavra de Deus, tá bom? Segundo, a segunda das atitudes erradas era a fraqueza da fé. O israelita comum, àquela altura, era religioso por obrigação, temia a opinião pública e a pressão social dos seus semelhantes, mas não tinham uma comunhão pessoal sadia com seu Deus. Olha lá em Juízes 2,19, que está citado pelo próprio autor. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais. Meus irmãos, isso é a clareza de quem vive apenas uma casca cristã, que apenas tem um corpo cristão. Às vezes nem o corpo, porque vive uma vida imoral. Só tem uma máscara, que veste uma máscara perante as pessoas que são colegas da igreja, mas que na sua vida realmente, lá no seu interior, vive uma vida devassa e longe dos caminhos do Senhor. E essas pessoas estão na igreja, estão dentro da igreja. Nós não somos pessoas, muitas vezes, que vão discernir isso. Quem discerne isso é Deus. Nada escapa do crivo e do foro íntimo do Senhor. Somente o Senhor entende e olha para o coração dessas pessoas que realmente guardam o seu pecado lá dentro, entendeu? Que às vezes somente elas sabem, mas que acima de tudo o próprio Senhor tem conta disso daí. E é isso que estava acontecendo com o povo israelita durante esse período do juízo.
O povo havia uma casca de que aparentemente eram israelitas tementes a Yahvé, mas lá no seu interior não tinham comunhão nenhuma com o Senhor. Não tinham comunhão nenhuma com Deus. Então, se o noivo não tem comunhão nenhuma com a noiva, se a noiva, né, nesse caso, né, a alegoria, se a noiva não tem comunhão nenhuma com o noivo, logo essa noiva, ela não é um casamento formal que aconteceu, ou pelo menos essa noiva é infiel. Porque, aparentemente, para as pessoas que olham, ela parece que está casada, mas lá no fundo da sua intimidade, ela não mais se deita com o seu noivo, ela não tem mais relações, não estou falando de relação íntima, relações com o seu noivo, relações próximas e de intimidade com o Senhor, tá? E quem sabe isso? Quem sabe isso é o noivo, tá? É quem realmente importa. Porque mostrar para todo mundo que é casado não vai valer de nada se o casamento não existe na prática, tá bom? E a gente consegue andar mais para frente, agora mais uma página, a gente viu o ciclo vicioso do pecado, que vai estar na página 43, e a gente começa a entrar nos juízes propriamente dito, tá bom? No texto 2, um pouquinho antes do texto 2, a gente tem quatro subtítulos ali, 4 divisões. O primeiro, ele vai dividir o líder fortes na fé, vacilantes na fé, fracos na fé e fracassados na fé. Tá? Os líderes fortes na fé foram Otniel, Eude e Sangar. Vacilantes na fé, Baraque e Gideão. Fracos na fé, Abimeleque e Sansão. Fracassados na fé, os 2 levitas, que aí a gente vai ver lá no último texto. Tá? Então, vamos entrar no texto 2, líderes fortes na fé. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu entrar para esse tópico? Vocês fiquem pensando na pergunta que eu vou pegar uma água. Maria, eu só vou pedir para você mutar o teu microfone, que se eu mutar aqui, quando você precisar falar, eu não vou saber. Se você pudesse mutar seu microfone, só porque às vezes vem algum ruído, e a gente dá continuidade, a gente não sai um pouquinho dos trilhos aqui, tá bom? Vamos entrar. O primeiro juiz foi Otniel, tá? No capítulo 3, versículo 1 a 11. Tem que tirar o microfone, né? Isso, se puder. Ai, meu Deus, como que é? Peraí. Você sabe onde é? Tem um símbolo do microfonezinho aí. Se você clicar em cima... E aí, saiu? Não. Vê se saiu. Não, ainda não. Mas eu vou mutar aqui. Estou te ouvindo agora, peraí. Qualquer coisa você eu não tô... coloca na parte, tá? Não estava te ouvindo. Eu vou desligar aqui a TV, peraí. Pronto, agora acho que ficou melhor. Tá. Então, vamos lá. Otniel, o primeiro juiz de Israel. O texto vai dizer: a principal causa de recaída de Israel no pecado foi o casamento daquele povo com pessoas pagãs. Em Juízes 3:4, Deus diz que as nações vizinhas serviriam de provação a Israel. No versículo 6, vemos como Israel fracassou ao ser provado. Os judeus casavam-se com descrentes e passavam a servir aos seus deuses. Então, aí está a mistura, a miscigenação, a questão de Deus com o povo judeu
não se misturarem com nações estrangeiras, não é porque Deus odiava as nações estrangeiras, porque Deus havia o juízo, né, sobre as nações estrangeiras, mas não porque Deus não queria alcançar, entendeu? Porque Deus estava formando o povo. E ele sabe que na formação desse povo era necessário um relacionamento íntimo entre eles e a lei de Deus. Então, para não sair e se contaminarem com outros deuses, era necessário ter essa educação no Senhor. Deus educou, Deus disciplinou, Deus discipulou o seu povo durante o deserto, mas mesmo assim o povo tentou e o povo casou com outras mulheres de outras nações estrangeiras, e o casamento em si já é algo complicado com estrangeiras. Se torna mais complicado ainda, objetivamente, por conta da adoração aos ídolos da esposa ou do esposo. Entendeu? A questão de um relacionamento é que é por isso que tem essa questão, né, dentro da igreja, né? A questão do julgo desigual é muito importante, porque se eu estou num relacionamento com a minha esposa e eu caso com ela, é necessário que os dois andem no mesmo caminho, andem na mesma direção, porque um se perverterá ao outro, e o outro não ganhará a pessoa. Há um risco muito grande, e esse risco deve ser evitado. Por isso que dentro da igreja a gente fala a respeito do julgo desigual. Ali em Israel, havia muito isso. O povo recaiu, começaram a se casar com outras mulheres, outros homens, e esse casamento veio também a adoração a outros ídolos. A gente vai ver isso lá em Salomão, lá na frente. O problema de Salomão é que arrumou 700 mulheres, 300 concubinas, mas o problema maior é a questão que ele arrumou, é adorar os ídolos das suas esposas, entendeu? Então, aí o povo caiu naquilo que a gente encontra ali no ciclo vicioso do pecado, que seria a recaída, e logo após a gente vai ver também a ruína. Deus, na sua graça providencial, deixou que um rei da Mesopotâmia, Cusã-Risataim, invadisse a terra e derrotasse Israel. Tal sofrimento físico fez com que o povo se arrependesse e voltasse a Deus pedindo restauração. Olha aí, a gente viu certinho. Repouso do povo, se acostumando, se aproximando de outras pessoas, se aproximando de outros ídolos, ao ponto de que há a recaída, há a consumação do pecado. E depois da consumação, o juízo de Deus novamente. Agora ele utiliza o rei da Mesopotâmia para julgar o seu povo, para corrigir o seu povo. E a gente vai ver que o povo cai em arrependimento, o texto bíblico vai dizer, o povo cai em arrependimento, e Deus levanta Otniel como uma restauração ao seu povo. E a restauração vem através da guerra, primeiramente da guerra. Deus utiliza Otniel como líder de batalha para derrotar o rei da Mesopotâmia e para colocar Israel novamente no lugar correto. Tá bom? Então, ali a gente vai ver que o nome Otniel significa espírito de leão. Isso vai ser uma das perguntas lá na frente. E mais ali abaixo, a gente vai ver algo que eu grifei, que ele vai dizer, note-se também que o Espírito do Senhor veio sobre Otniel. Isso é uma coisa muito importante no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente tem uma virada de chave. Mas no Antigo Testamento, o Espírito do Senhor, ele repousava e capacitava momentaneamente líderes, legisladores, profetas, reis, sacerdotes, ou quem Deus quisesse utilizar. Só que isso era esporádico e momentâneo. Lembre-se, tá? Quando a gente trata no Antigo Testamento, o Espírito do Senhor é momentâneo e esporádico. Tá? A gente vai ver lá na construção da Arca da Aliança, que Deus, Bezalel foi cheio do Espírito Santo para construir a Arca do Senhor. Então, o Espírito do Senhor era momentâneo e esporádico. A gente vai ver também lá em Saul, o primeiro rei de Israel, que o Espírito do Senhor estava sobre Saul. E depois, lá na frente, quando Saul peca, o Espírito do Senhor se evadiu de Saul, e quem habita agora em Saul é o espírito da morte, se eu não me engano, alguma coisa do tipo.
Então, o espírito são momentâneos para capacitação especial e peculiar, tá? Gravem isso, que isso é muito necessário, essa memória na cabeça de vocês, tá? A gente vai ver em Sansão, por exemplo, que o Espírito do Senhor capacitou Sansão para um objetivo com uma característica especial, que no caso de Sansão era uma força descomunal, nunca antes vista, tá? Então, existem capacitações específicas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, é uma virada de chave. No Novo Testamento, o Espírito do Senhor não está somente pairando sobre as pessoas. O Espírito do Senhor está nas pessoas. Entendeu? As pessoas são cheias do Espírito. Entendeu? A profecia de Joel, né? A profecia de Joel a respeito da vinda do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, é bem clara quanto a isso, entendeu? Que as pessoas serão cheias do Espírito, vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Então, as pessoas são cheias do Espírito Santo no Novo Testamento e hoje em dia, entendeu? Então, imagine, o Espírito Santo que capacitou todos os líderes, profetas e todas as pessoas importantes no Antigo Testamento, é o mesmo Espírito que não somente paira sobre nós, como pairou nos homens do Antigo Testamento, mas paira e habita dentro de nós, o mesmo Espírito. O mesmo Espírito. Você imagine, o mesmo Espírito que estava com Davi, o grande rei Davi, é o mesmo Espírito que habita dentro de cada um de nós. Entendeu? E muitas vezes a gente deixa isso de lado ou trata isso como qualquer coisa. Mas é muita coisa, meus. É muita coisa só de pensar nisso. Agora, pensar que é o próprio Deus, né, que habita dentro da nossa vida, é mais maravilhoso, né? É mais maravilhoso ainda, é melhor de bom. Então, assim, a gente vai seguir para o próximo, que é Eude. Eude tem uma característica muito, assim, se não fosse trágica, seria cômica, que Eude é levantado novamente. E vejam bem, tá? Todo o intervalo entre um juiz e o outro. Lá no 2º capítulo do texto que vai falar a respeito de Eude, vai dizer, após 40 anos de repouso, o povo tinha recaído no pecado. Voltou novamente o povo a recair no pecado. Novamente o ciclo vicioso inicia. Consequentemente, Deus permitiu que o rei de Eglon, de Moabe, derrotasse Israel, trazendo os judeus novamente ao arrependimento e restauração. Meus irmãos, vocês têm noção que se não é Deus julgando o povo iria para o inferno? Essa é a questão. Entendeu? O juízo de Deus e as consequências que o pecado nos traz, e muitas vezes é Deus pesando a mão sobre a nossa vida, muitas vezes é a misericórdia e a graça de Deus nos buscando, nos trazendo para perto dele, entendeu? E às vezes a gente julga isso daí como é Satanás querendo tentar sobre a minha vida, e é Deus nos corrigindo, entendeu? É Deus mudando a nossa rota. É Deus reordenando novamente os nossos caminhos. É Deus reordenando o GPS da nossa vida. Entendeu? Trazendo nós a caminhar nos trilhos novamente. Entendeu? 40 anos de repouso, o povo tinha recaído no pecado e Deus utiliza de um juízo para que o povo se arrependa e volte novamente a ele. Então, o Eude, ali, basicamente, ele é o juiz que foi levantado por Deus e ele vai até Moabe, lá com o rei Eglon, e ele entra para falar com o rei Eglon, e esse rei Eglon, ele era muito gordo, diz o texto bíblico, em que Eude era como um canhoto, ele pega uma adaga, finca no rei de Eglon, e ele mata, ao ponto de que a adaga é consumida até mesmo pela gordura, e ele perde a adaga, sai dali, derrota o rei de Moabe, e novamente o povo pode gozar de alegria, porque Deus novamente julgou a nação que havia corrigido Israel, tá? Novamente, volta para o estabelecimento de um repouso, porque Deus restaurou o seu povo. Agora, levantado Sangar. Sangar é citado bem curtamente ali no texto bíblico. Ele só vai citado, o autor da revista vai dizer que ele era parecido com Sansão por conta da sua força,
porque ele vai matar centenas de soldados com uma guilhada de bois, tá? A gente vai ver isso só lá em Sansão, que Sansão vai derrotar muitos filisteus lá com uma queixada de jumento. Então, Sangar foi levantado também como um juiz que tinha muita força, tá? Logo após Sangar, a gente vai entrar agora nos líderes vacilantes na fé, tá? Que está lá de Juízes capítulo 4 ao capítulo 8, que vai falar a respeito, primeiramente, de Baraque e Débora. O ciclo de declínio de Israel começou após a morte de Eude. Com o aumento do pecado nacional, Deus permitiu que o rei Jabim derrotasse Israel. A nação padeceu 20 anos de opressão antes que Deus levantasse um novo libertador chamado Baraque. Deixa eu mostrar algo para vocês aqui. Eu sei que eu não tenho muito tempo. Vou compartilhar a tela. Tá? Olhem essa tela. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá para frente. Período de Juízes. Esses são os juízes e as suas localidades, tá? Suas localidades. A gente falou sobre Otiniel, lá no 1 ali embaixo, ali perto do nome Judá, ali abaixo do nome Judá. Falamos de Eude, que está lá deixa eu ver, Eude, que está ali perto de Jerusalém, né, ali na tribo de Benjamim, que é o ponto 2. Sangar, o ponto 3. E agora 4, que é Débora e Baraque, que está lá em cima, lá em Naftali e Aser. Agora a gente vai ver outra coisa aqui, quer ver? Deixa eu compartilhar o texto bíblico. Tá, vocês estão vendo, né? Eu vou colocar lá no capítulo. Eu normalmente não mexo nesse aqui, mas esse aqui, ele compara dois tipos de tradução. Então, é interessante para nós, tá? Capítulo 4, lá no início, vai dizer: Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eude, vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Harosete Ragoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Ela vai dizer, em Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras. Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então, Débora é alguém que julgava as questões de Israel, pelo menos eu acho que é uma das únicas que é descrito que ela julgava as questões que eram trazidas até ela. E ela também que é considerado, às vezes, outro juiz ali na jogada, que é Baraque, entendeu? Que é o chefe de batalha, que é o chefe de guerra de Débora. Então, Débora, ela atua muitas vezes ali mais como uma profetisa do que como uma líder de batalha, uma líder de guerra. Apesar de que a gente vai ver no texto bíblico que ela é levantada e é chamado e é convocado Baraque, o líder, né, do exército de Israel, para ir contra o rei de Canaã. Tá? E a gente vai conhecer essa história muito bem. A gente conhece a história de Débora, que o rei Jabim e o seu líder, o líder de batalha chamado Sísera, e eles convocam, eles vão para a batalha, vão para o Monte Tabor, só que Baraque, ele vai meio que se acovardar, fala, olha, eu só vou para a batalha se você, Débora, também for comigo. A questão que Débora coloca em pauta é que eu falo, olha, eu até vou, beleza, eu vou, mas as honras da vitória dessa batalha não vão ser mais suas, mas vão ser minhas. E eles vão para a batalha contra esse rei. Deus dá a vitória, segundo tinha informado a Débora, Deus dá a vitória. E segundo o texto bíblico vai dizer que Sísera sai canelado, tá? Vazado, e ele chega até as do Zenil, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Eu tinha até colocado o texto aqui, mas vamos lá olhar o texto bíblico, tá?
Aqui Císera tinha subido ao Monte Tabor e convocou todos os carros, 900 carros de guerra. E aqui há um ponto interessante que a gente vai ver somente lá no Cântico de Débora, qual que é essa experiência de Cícera com o seu batalhão gigantesco e a experiência que Deus traz a visão dele. E a gente vai ver lá no capítulo 5, quando Débora vai entoar seu cântico. Tá? Então Baraque desce do Monte Tabor e 10 mil homens após dele. Derrota Císera e todos os seus carros, e Cícera foge a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, um queneu. Os queneus, eles tinham ali uma ligação com o Hazor, né, que era a tribo inimiga de Israel. Só que Jael era uma mulher aparentemente temente ao Deus verdadeiro. Então, diz a história bíblica que Jael crava uma estaca da tenda na fonte de Císera e ali julga, naquele momento, o grande chefe de batalha, né? E só faltava Jabim, lá no final do texto bíblico. Jabim é, então, morto, rei de Canaã. Entendeu? Então, a história daí caminha para o capítulo 5, onde Débora vai entoar seu cântico, tá? E olha que interessante ali no versículo 4 e versículo 5, a experiência de quem estava no campo de batalha. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, e até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas, os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Então, essa experiência de Cícera frente ao Deus de Israel, entendeu? Frente àquela batalha gigantesca. Então, imagina a experiência de quem está guerreando contra Israel. Você vê 10 mil homens, 20 mil homens, às vezes até 300, mas a experiência de quem é inimigo do Senhor, ela é incalculável, porque é o juízo do Senhor frente a ela, é o juízo do próprio Deus frente a ela. Então, essa é a experiência de quem vai contra o Senhor, ou quem anda nos caminhos contrários ao do Senhor, tá? E a gente caminha mais à frente, tá? Vamos andando, porque tá quase chegando o nosso horário. Sai Débora, questão de Baraque, agora entra o Gideão, tá? O Gideão. E olha o que o autor vai descrever. Durante 40 anos, Israel desfrutou de um período de repouso, tá? De novo, repouso. Mas, conforme o ciclo vicioso típico da sua conduta, o povo caiu de novo no pecado. Desta vez, permitiu que os midianitas nômades afligissem os israelitas. A cada safra, os midianitas saqueavam a colheita do que fora plantado e cultivado por Israel. Agora vamos olhar o mapa novamente. Deixa eu colocar o outro mapa aqui que fica melhor. Janela. Aqui. Esse mapa aqui, irmãos, ó, aqui é a divisão das tribos e a gente consegue perceber. Não, não é esse mapa aqui. Tô ficando doido. Vamos lá onde a gente estava. É esse aqui mesmo. Tá? Vou dar mais para cima. Então, aonde que está localizado ali o Gideão? Tá?
Gideão é o número 5, ele está localizado bem aqui, ó, bem neste local, perto de Berba, perto de Ofra, lá no norte, perto da onde a Débora e Baraque também julgavam, tá? Então, é daqui que eles são atacados pelos midianitas e, posteriormente, também pelos filisteus. Então, os camaradas vinham aqui de baixo, que os midianitas, se eu não me engano, vêm aqui, aqui por trás desses amonitas e moabitas, né? Porque se lembra que, se eu não me engano, midianitas e moabitas são são descendências de Ló, tá? As duas filhas de Ló, se lembra que as duas dormiram com seu pai, dormiram com Ló, para gerar uma descendência, né, através do incesto, e foram nações malditas. Então, elas estão bem próximas ao monte onde foi designado Arão e a sua descendência, tá? Quando houve a divisão ali entre Abraão e... Arão não, Ló. Entre Abraão e Ló, Ló ficou com a parte da terra, Abraão ficou com a terra de Canaã, bem lá atrás. Aí, na parte de Ló, é onde vão reinar os moabitas e os midianitas. Então, eles andam muito para poder saquear, saquear os trigos, né, de Israel. Então, eles passavam e caminhavam pelas tribos, não tinham batalhões formados, e aonde eles chegavam, havia plantação e havia fruto, né, pronto para ser colhido, e eles tiravam até mesmo o colinho, ou pegavam aquilo que já foi colhido, e levavam para as nações deles. Então, eles estavam saqueando na cara dura, eles estavam tratando o povo de Deus como qualquer coisa. E Gideão é levantado. Então, a gente vai ver no texto bíblico que o anjo do Senhor vem até Gideão, fala com ele, ali tem todo um enredo a respeito da comida que Gideão dá para ele, o anjo vai lá, encosta com a ponta do cajado, transforma-se, aparece uma lavareda de fogo, e Gideão vai sendo transformado a partir daí, ao ponto de que, há um momento em que seu nome Gideão é transformado para Jerubaal, que seria aquele que abandonou Baal, aquele que destruiu os ídolos de Baal, porque é isso que ele vai fazer até mesmo com os ídolos da sua família, entendeu? Destrói os ídolos, aonde ele passa, destrói os ídolos de Baal, que são erguidos, de vários deuses, a própria cidade fica enfurecida com esse ato dele, e querem matar, querem pegar ele, basicamente seu nome é mudado para Jerubaal, então ele instaura novamente o culto ao Senhor. Claro que Gideão ainda tem as suas dificuldades, porque aqui vai delimitar, né? São vacilantes na fé. Só que Gideão, a partir desse momento, ele vai guerrear contra os midianitas e ele vai lograr êxito na vitória. A gente conhece muito bem como é que se dá a vitória. E tem um texto bíblico muito interessante, que eu até citei aqui, que é... Algumas coisas interessantes em Gideão, a primeira, antes de citar o texto, é a questão da prova, entendeu? Fazer prova com Deus. A gente olha para o texto bíblico e a gente vê Gideão, né? Deixa eu pegar o texto bíblico lá, vamos ver se eu acho aqui de bate-pronto. Deixa eu interromper isso aqui. E é muito interessante, porque essa questão de fazer prova de Deus com Alain lá, que todo mundo conhece o texto, para mim é algo muito horrível, sabe? Entendeu? Agora é algo muito pessoal mesmo. Então é horrível que está no texto, tá? O anjo fala com Gideão, a gente vai caminhando aqui. Aqui ele é citado como Jerubaal, entendeu? Jerubaal porque Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Ele vai dizer, o próprio pai de Gideão vai dizer, mas se ele derrubou os ídolos de Baal, é Baal que se vira com ele, entendeu? A gente não tem que se virar com ninguém, não. Afinal das contas, né, ninguém vai contra o próprio Gideão, porque é o Senhor que está com ele. Vamos ver a prova. Aqui. E ele vai dizer assim, e disse Gideão a Deus, se has de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã, se o ovelho tiver somente velo, se somente a lã tiver molhada, resumindo, somente a lã tiver molhada e o resto todo seco,
eu acreditarei no Senhor, eu botarei prova, entendeu? Aí vai lá, acontece, a lã molhada, ele aperta, dá uma taça de água, entendeu? O resto todo seco. E ele vai de novo, entendeu? Falar com Deus. E olha o texto bíblico vai dizer, e disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só dessa vez faça prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, ou seja, agora eu deixo o novelo seco e o resto todo da terra molhado. A questão aqui é que fazer prova de Deus, como Gideão fez, não é algo legal. Porque não é porque está na Bíblia, isso é opinião, não é porque está na Bíblia que a gente deve fazer, entendeu? Porque tem aquilo que é, sim, instrução do que se deve fazer, mas se lembre, pecado não é somente aquilo que a gente faz, mas é também aquilo que a gente deixa de fazer. Então, há essas duas vertentes. Assim funcionam as Escrituras. Então, as Escrituras estão ali para nos instruir, mas também estão para nos mostrar exemplos ruins de atitudes de homens de Deus. Entendeu? Fazer prova de Deus, ou duvidar de Deus, ou colocar Deus, se você é Deus mesmo, ou se você vai comigo mesmo, então faça isso. Então, a gente vê, às vezes, muitas pessoas não, tem que fazer prova de Deus mesmo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Na minha opinião, a maior prova de Deus na nossa vida é a nossa salvação. É a própria experiência que nós temos com o Espírito Santo. Se lembre que esse povo que eles viveram são situações e momentos diferentes com o Espírito Santo. É diferente de nós, que o próprio Espírito Santo habita dentro de nós. Paulo vai dizer que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se ele está a todo momento nos corrigindo, ele também está nos dando prova de que ele é na nossa vida. Entendeu? A gente não precisa ouvir, a gente sente. A gente não precisa entender as pessoas falando a todo momento. Nós temos um relacionamento com o Senhor. Entendeu? O próprio Pedro vai dizer, né, o sacerdócio de todos os crentes, né, o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, a questão da prova é algo muito complicado, que é algo que eu tirei um tempinho para refletir. O outro ponto, lá no capítulo 7, versículo 2, eles vão para a batalha. E olha o que vai dizer, né? Vamos para a batalha, então. Arrecadar o máximo possível de pessoas. A ideia de Gideão. Agora, o que o Senhor diz a Gideão? Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas som. Então, entendo, meus irmãos, isso é muito... Tem coisas que a gente, às vezes, passa na leitura bíblica, e depois a gente lê novamente, e a gente se depara com uma situação. E essa situação, às vezes, não tinha chamado a atenção lá no começo, mas agora chama. A primeira situação aqui é muita gente que está com você. A gente está falando aqui de guerra. A gente está falando do quê? De um povo contra outro povo e o número de guerreiros contra outro número de guerreiros. Quem tem o número de guerreiros maior, lembre-se que não são batalhas do dia de hoje, são batalhas da antiguidade. Batalhas da antiguidade se davam muito, provavelmente a maioria das vezes, esmagadoramente das vezes, se dava pelo número de guerreiros que você tinha. Se você tinha mais, iria vencer. A questão aqui é que o Senhor vai dizer, olha, é muita gente que está com você. É muita gente. E ele vai dizer o porquê. A fim de que Israel não se glorie, ou se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. E Deus está dizendo aqui, para vocês não se ensoberbecer, é quase que ele faz com Paulo, vocês têm que lutar com bem pouquinha gente. Porque se vocês lutar com muita gente, vocês vão ficar na dúvida se foi realmente da mão de vocês ou se foi um milagre de Deus. Isso acontece na nossa vida. Entendeu? Acontece na nossa vida. A gente deixa de perceber os milagres que acontecem na nossa vida muito pelo fato de que a gente faz muito pelas coisas que nós conquistamos. E Deus está abençoando nossa vida e nós estamos achando que são coisas que a gente conseguiu pela nossa própria mente. Enquanto é Deus que está abençoando. E Deus está mostrando a Gideão, para que o povo não se glorie e não ache que é o número de pessoas que vencem uma batalha, eu vou deixar o mínimo possível para deixar muito bem claro que é somente Deus que dá a vitória. Somente Deus. Esse é um versículo
que nos chama muita atenção, e a gente vai caminhar logo em seguida. Ele vai vencer os midianitas, os moabitas, várias nações, e lá na frente a gente vai ver que ele pega o ouro ali dos midianitas e confecciona uma estola sacerdotal, e no final do texto bíblico vai dizer que o povo se corrompeu e começou a adorar a estola sacerdotal. Aí esse é um final muito complicado e trágico para Gideão, que morreu velho de idade, teve 70 filhos, e a gente vai conhecer muito bem essa história, tá? Então, vamos andar para frente, já passamos o nosso horário, e a gente precisa correr um pouquinho. Tá? Temos outro rei chamado Abimeleque, juiz. Esse juiz aqui, ele causou somente problemas internos. Um rei covarde, não teve a coragem de guerrear contra outros povos e causou problemas para o seu próprio povo. Foi pesado o imposto, como o próprio ponto vai dizer. O primeiro juiz não disposto a lutar pela liberdade do seu povo. E o primeiro juiz que realmente oprimiu Israel. Daí em diante, os israelitas não se submeteriam totalmente a nenhum juiz até os dias de Samuel. Então, corrompeu até mesmo a opinião pública do povo. Entendeu? Esse rei foi tão ruim, esse juiz foi tão ruim, que a opinião pública do povo em relação aos juízes ficou manchada. Acontece também no dia de hoje. É o que acontece. Apesar de termos pastores terríveis, entendeu? Ruins, que são a sua minoria, né, que não são pastores, são lobos, a maioria, às vezes, fica manchada perante o mundo por conta dos testemunhos ruins que a gente tem dentro da igreja, tá? Não somente pastores, mas também de crentes, né? Pessoas que se dizem crentes, mas na sua vida, no dia a dia, lidando com pessoas que não creem em Jesus, elas vivem a vida devassa, né? E elas causam um testemunho horroroso para quem é crente, ao ponto de que as pessoas falam, você é crente, deve ser tudo igual, né? Deve ser tudo igual. Lá na frente vocês mostram uma coisa, mas na sua vida cotidiana demonstram outra totalmente diferente, tá? Então a gente caminha mais à frente, a gente temos Jefté. Jefté é um caso muito complicado. Quem leu o conto de Jefté, né, a narrativa de Jefté, vai se lembrar não somente pelas batalhas, porque ele foi um grande guerreiro, entendeu? Um grande guerreiro nas mãos do Senhor. Venceu o filho de uma prostituta, rejeitado pelos seus irmãos, que não eram de sangue, eram por parte de pai somente, e ele vai embora, rumo a uns mercenários junto com ele, e o povo vai atrás dele, entendeu? Principalmente seus irmãos, para que ele guerreie, porque ele se tornou um guerreiro muito notório, né, entre as pessoas, e eles vão até ele para que ele possa guerrear à frente de Israel e trazer as vitórias. Então, aí o outro ponto ali vai dizer, o terceiro parágrafo ali do texto de Jefté vai dizer, deve-se salientar aqui que Jefté se converteu em um homem piedoso, e sobre ele veio o Espírito do Senhor. Agora, a questão aqui que não é colocada no autor na revista, é que Jefté faz um voto, e um voto terrível, tá? Por isso que voto tem que ser muito bem calculado e pensado, tá? O voto que ele faz é o seguinte, se Deus me der a vitória no campo de batalha, eu sacrificarei primeiro que ultrapassar a porta da sua casa quando eu chegar de volta da batalha. Tá? E diz o texto bíblico que a primeira a sair da porta da casa dele é a sua filha, cantando e louvando a Deus por conta da vitória do pai na batalha que ele esteve à frente, na batalha do exército do Senhor. E aí ele chora, rasga suas vestes, porque ele fez um voto ao Senhor. Aí ele avisa sua filha, fala que ele fez um voto e tal, a sua filha vai prantear com as filhas de Israel a respeito da sua virgindade, e depois que ela volta, Jefté sacrifica. Tá? Essa é uma questão muito trágica, irmãos, é um texto muito complicado, um texto muito difícil, às vezes, da gente... Deus aceita sacrifício humano, Deus não aceita, mas isso a gente vai deixar para outro dia a gente discutir, ou talvez para a próxima aula a gente levantar essa questão, tá bom? Agora entramos em Sansão. Sansão, provavelmente o juiz mais conhecido por todos, tá? Sansão foi um homem dotado pelo Espírito Santo,
de muita força. Era um cara que tinha uma força incalculável, tá? E dos seus feitos, matou não sei quantos filisteus com a queixada de jumento, amarrou não sei quantos par de raposas, agora esqueci os números, e atirou fogo no rabo delas e colocou no arraial dos filisteus e queimou toda a plantação, carregou ali os portões de uma cidade e levou até o cume do monte, e depois que pessoas tiveram dificuldade de trazer de volta. Então foi um cara que demonstrou grandes forças, tá? Grandes forças. Foi alguém que foi colocado pela mãe e pelo pai no voto de nazireado, foi um cara especial e separado por Deus, tá? Foi um cara diferenciado. Mas é um cara que ao longo da sua vida titubeou e somente fez cagada, tá? Cagada. E é interessante um dos episódios de Sansão que ele vai procurar uma esposa em outra nação. Indo em outra nação, ele se depara com um leão, a gente conhece muito bem, e ele mata esse leão, demonstra a sua força, entendeu? Camarada excepcional. O leão, um animal feroz, grande, terrível, e pessoas normais nunca que matariam um leão se não fossem usados pelo Espírito Santo. Na volta, ele vai pelo meio... Isso mesmo, obrigado, Leonardo. 300 raposas e 1.000 homens com a queixada de jumento. Então, assim, na volta, ele passa pelo mesmo local para ver o troféu da sua batalha, né, o cadáver do leão. E ele vai até esse cadáver e pega um favo de mel, tá? E acaba tocando no cadáver. E o voto de nazireado diz que você não poderia tocar em ossos ou tocar nem que fosse um animal morto, tá? E ele descumpre o voto, peca contra o Senhor. A questão principal aí é que ele não peca com animais grandes e ferozes. O que faz ele pecar são pequenas abelhas. É a tentação do mel da abelha. E isso tem muito significado na nossa vida hoje, entendeu? Muitas vezes a gente fica preocupado com grandes coisas, em pecar em grandes situações, e tem muitas coisas na nossa vida cotidiana que são do tamanho de uma abelha, em que às vezes a gente deixa passar e aquilo se torna do mesmo jeito um pecado, assim como seria com situações grandes. Não existe pecadinho e pecadão, tá? Existem situações sorrateiras utilizadas por Satanás para nos colocar em uma situação de pecado. Então, é algo que nos deixa um ensinamento maravilhoso, tá? E a gente vai conhecer muito bem a história com as suas esposas, e que é cortado o cabelo, Sansão perde a força, e Sansão é capturado pelos filisteus, e ele, no final da sua vida, pede força mais uma vez pelo Senhor, pelo Senhor, para que ele pudesse julgar os inimigos. Deus da força concede ele mais uma vez o Espírito do Senhor, e ele derruba ali o templo de Dagon, tá? Só me corrija se eu estiver errado. O templo de Dagon, e ele mata mais derrubando o templo de Dagon, se sacrificando, do que durante toda a sua vida, tá? Esse foi o final trágico de Sansão. Aí a questão, Sansão foi salvo, Sansão não foi salvo, entendeu? Essas questões aí ficam apenas para a nossa discussão, tá? Lembrando, outra questão, tá? Vamos trazer outra questão na aula que vem, como que Jefté, que sacrifica sua filha, é citado em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé? Tá? O mesmo Jefté que sacrifica sua filha é citado em Hebreus 11. E a questão de Sansão. Sansão foi salvo ou não? Tá? Caminhamos à frente, a gente vai ver aí o episódio terrível agora no final do livro Juízes, que é o episódio onde o levita corta a sua esposa em 12 pedaços e envia cada pedaço da sua esposa a cada líder de tribo em Israel, tá? Os irmãos leiam esse episódio, é um episódio muito peculiar, diferenciado. Eu acredito que seja o episódio mais trágico que a gente pode ver ali em toda a Bíblia, com exceção, né, da morte de Jesus na cruz. É o episódio mais trágico e horrendo que a gente tem.
tá? O levita vai, se hospeda na casa de uma pessoa, na terra de Benjamim, tá? Especificamente na terra de Benjamim, se hospeda lá, as pessoas olham e falam, olha, você tem aí um levita na sua casa, mande ele para fora para que a gente possa abusar dele, tá? Sexualmente. E o cara fala, não, a gente vai dar a concubina do levita e também a minha filha que é virgem, e vocês podem abusar dela, mas não abusem do levita. Tá? O levita é considerado muito importante entre as tribos, tá? Tem uma importância diferenciada, porque um levita, ele era dedicado à obra do Senhor, né? Somente à obra do Senhor, não tinha terra, e a porção dele era o Senhor. Ele fala, usem e abusem da minha filha e da esposa dele, mas não abusem dele. Fala, não, a gente quer o levita e tal. Ele envia, mesmo assim, a concubina e a sua filha. São abusadas, a concubina aparece de manhã cedo, ela aparece quase morta à porta, o levita pega ela, coloca na mula, no cavalo, e leva de volta à sua terra. Chegando lá, ele corta em 12 pedaços, manda um pedaço para cada tribo. Isso vai gerar uma guerra civil. Tá? Todas as nações vão contra Benjamim. E lembre-se, o texto bíblico vai dizer que Benjamim ela é uma tribo guerreira das mais excepcionais. Tá? Algumas tradições vão dizer que o grito de Israel, a formação de Israel nas grandes guerras, era atrás de Benjamim, ó Israel. Ou seja, em Benjamim era a ponta da flecha. Benjamim tinha os melhores arqueiros, especialistas na guerra, era da tribo de Benjamim, os melhores guerreiros. Tanto que Saul é da tribo de Benjamim e ele é escolhido pelos israelitas como um rei, tá? Como um rei digno, entendeu? O Saul era um grande homem de batalha, sobre todos de Israel ele se sobressaía no seu tamanho, um grande guerreiro de batalha, a gente vai ver isso, e Benjamim é perícia. O texto bíblico vai dizer, lá no fim de Juízes, que era capaz de, com uma funda, acertar um fio de cabelo, tá, de uma pessoa. Interessante, né? Com uma funda e uma pedra, ele é capaz de atingir um fio de cabelo. Essa era tamanha a perícia, né? Claro, provavelmente de uma forma hiperbólica, né? Dizendo algo muito a mais daquilo que era, mas para especificar tamanha a perícia e poder de batalha dos benjamitas. Só que Israel quase dizima os benjamitas, tá? Quase avassala e não sobra ninguém da descendência de Benjamim. Poucos homens sobram, tá? E daí no final tem toda uma discussão. Eles vão ceder mulheres para que se casem com a tribo de com os homens da tribo de Benjamim, para que a descendência continue viva, tá? Aí a gente caminha para o livro de Ruth, tá? O livro de Ruth é um livro maravilhoso, tá? Irmãos, leiam o livro de Ruth. É um livro simbólico demais. Tá? É uma história ocorrida no tempo dos juízes, tá? Durante o tempo dos juízes. E a história é, primeiramente, de uma família que sai da terra de Belém por conta da falta de pão, tá? E alimento. Isso é muito interessante. E nós tivemos uma aula da escola dominical em que é citada, que até hoje eu me lembro, Elimeleque, né? Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quirion, saem da terra de Belém, que é a casa do pão, porque estava faltando alimento, e vão até Moabe, nação estrangeira, procurar por alimento. Essa é a situação do crente, frente às dificuldades. Deus coloca uma dificuldade, não busque soluções secundárias. Não busque soluções que não venham da parte de Deus. A solução vem somente do Senhor, tá? Se a terra do pão está te faltando pão, rogue ao Senhor que Ele é o dono de toda a plantação, de toda a ceifa, de toda a colheita, e Ele pode trazer provisão à sua vida. E se Ele não trouxer, Ele continua sendo Deus, né? Se formos perecer, que perecemos na mão de Deus, né? Assim como Davi diz, né? Se for para perder, se for para morrer, se for para perecer, que seja nas mãos do Senhor e não do nosso inimigo, tá? Então, eles saem da terra do pão em busca de pão na terra estrangeira, na terra de Moabe. Chegando lá, a tragédia ocorre na sua família, tá?
Malom e Quilion casam com Ruth e esqueci o nome da outra, Orfa. Elimeleque morre, os 2 filhos morrem, agora nós temos 3 viúvas, tá? Noemi diz, fala, olha, vocês fiquem bem, podem casar com quem vocês quiserem, porque eu já estou velha, não posso gerar uma descendência, vou voltar para minha terra, e na minha terra eu não quero mais que me chamem de Noemi, mas que me chamem de Mara, entendeu? Questão de amarga, agora é uma pessoa amarga, uma pessoa que foi em busca de pão, mas o que ela ganhou foi apenas fel, entendeu? O que ela ganhou não foi o alimento, que ela ganhou foi apenas destruição. Órfão segue sua vida, e agora Ruth fala, não, eu seguirei você, e o seu Deus será o meu Deus. E essa é a confissão de Ruth frente a Noemi. Frente a Noemi. Além de uma amizade maravilhosa, Ruth ali faz uma confissão. Ruth é moabita. Moabita. Tá? Moabita. Descendência de Ló. Uma descendência terrível, um povo terrível. E elas voltam para a cidade, entendeu? Voltam para Belém. E lá elas procuram um remidor para suas vidas, entendeu? Um parente de Elimeleque que pudesse remir, trazer novamente a glória para aquela família que havia sido destruída, tá? Então, aí o que acontece após isso? Ok, o enredo ocorre, a narrativa ocorre, leia o texto bíblico, e Ruth vai trabalhar colhendo espigas. Noemi já está muito velha, então Ruth assume a responsabilidade de trazer a comida para dentro de casa. Ela vai trabalhar ali colhendo o milho que caía durante a colheita. Aquilo ali era a lei do Senhor, né? O restolho, a cega da ceifa, no momento em que o dono da terra colhia, aquilo que sobrava na terra era destinado às pessoas pobres que tinham pouco, tá? E ali a gente vai ver que Boaz se encanta com Ruth, e se encanta a tal ponto, fala, olha, deixem cair mais do que o normal. Deixem cair mais do que o normal. Isso é maravilhoso, irmãos, porque na nossa vida nós não merecemos nada, entendeu? Nós somos Ruth, ou como o próprio Jesus vai dizer, né, é lícito eu pegar o pão que são destinados aos filhos e dar aos cachorrinhos, né? E daí o próprio Jesus vai dizer, não, mas a pessoa vai dizer, não, mas eu estou confundindo o texto bíblico, mas até os cachorrinhos do seu dono caem as migalhas, a gente pode se servir. Ou seja, basicamente, né, o que Boaz representa aqui é Jesus, tá? É o tipo de Cristo. O que Ruth representa aqui somos nós. Somos nós. E nós estamos aqui, as pessoas estão usufruindo de algumas coisas que caem, né, dessa colheita do Senhor, as pessoas usufruem dessa graça, né, que é geral, todas as pessoas usufruem, mas as pessoas que Deus quer remir, essas pessoas têm acesso a muito mais. Há muito mais. A história de Ruth é maravilhosa com Boaz. Entendeu? Ela vai aos pés do seu Senhor, sabendo que Boaz é um parente de Elimeleque, e ele é o único que poderia remir. Boaz tinha capacidade, ele tinha dinheiro, ele era um grande senhor, ele era misericordioso, e ele era parente próximo. E foi dada a ele a capacidade, e Boaz reme aquela mulher e aquela família, entendeu? Aquela família que foi tratada como opróbio em Moabe, em terra estrangeira, agora está dentro do arraial do Senhor, usufruindo não de uma graça que é geral, mas usufruindo de uma graça que é salvífica, entendeu? A história de Ruth, Noemi, com Boaz é a nossa história, entendeu? Os momentos em que a misericórdia de Deus atinge as nossas vidas e a misericórdia de Deus nos faz remidos em Cristo Jesus. É Ele que nos compra, é Ele que paga o preço.
entendeu? Boaz teve que pagar o preço a certa pessoa pela nossa vida, entendeu? Deus pagou o preço por cada uma das vidas que dobraram seu joelho a Ele. Tenho certeza, irmãos. Tenho convicção disso, entendeu? Cada um de nós, a vocês que estão aqui online comigo, aos que vão assistir essa live, Deus pagou o preço por cada um de nós. Deus não dividiu o próprio Senhor Jesus. Deixa eu tirar essa tela. Deus não dividiu o Senhor Jesus em vários pedaços, como fez ali com a concubina, entendeu? Uma parte para cada um, entendeu? Uma parte para o Gileade, uma parte para o Léo, uma parte para a Vitória. Não, Deus sacrificou o seu próprio filho inteiro para remir a minha vida, as suas vidas. Entendeu? Ele casou conosco. Ele nos remiu, entendeu? Quem se lembra, se alguém aqui já foi gentil, um linguajar mais bíblico, quem aqui já teve afastado os caminhos do Senhor, ou teve um momento da sua vida que você ainda não conhecia Cristo, já passou por essa vida, entendeu? Já viveu em terra estrangeira, já foi filho de Moabe, já foi filho de maldição, entendeu? E hoje nós fazemos parte ali, usufruímos da casa do pão do Senhor, usufruímos de um noivo maravilhoso, usufruímos de um noivo que é misericordioso, que tem vontade de nos remir, que pagou o preço para nos salvar, que completou a nossa dívida, e que ao mesmo tempo aplacou a ira que era destinada a nós e destinou seu filho. Então essa é a nossa vida, esse é o livro de Ruth, entendeu? É um livro que tipifica a noiva do Cordeiro e o Cordeiro. Tá bom, irmãos? Então, essa foi a aula de hoje, a gente vai terminar, tá bom? Já são 9h39, a gente passou do horário, costumo passar do horário, eu tenho que parar com isso. Mas eu quero agradecer a todos aí, se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e perguntar, tá bom? Se não tiver nenhuma pergunta, a gente já vai orar e finalizar, tá bom? Amém? Depois vocês mandam lá a pergunta na conversa lá do WhatsApp, se você tiver alguma questão, tá? Ou alguma contribuição, tá bom? Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Deus, Santo e poderoso Deus, Pai. Obrigado, Pai, por este momento que o Senhor destinou a cada um de nós, Pai, de estar diante da Tua palavra. Mesmo, Pai, de frente ao computador, Pai, de frente a uma tela, mesmo assim, utilizamos todos os utensílios que o Senhor colocou na nossa vida para a honra e glória do Teu nome. Utilizamos todas as ferramentas, Senhor, necessárias, Senhor, à nossa vida, não para usufruir apenas para a nossa vida, mas também para usufruir no reino de Deus e para que o reino de Deus avance e progrida cada dia mais, Pai. Te damos graça, abençoe cada um dos seus filhos, Pai, que estão online comigo, que continuaram, Senhor, durante essa aula ao vivo, Pai, que o Senhor caminhe com eles, que o Senhor cubra com as suas bênçãos, Senhor, e que o Senhor venha, Pai, venha abençoar cada uma das pessoas que vão ouvir, Pai, essa palavra, que vão ouvir esse ensinamento, e que o Senhor, Pai, destinou a cada uma delas. Te pedimos, Pai, das tuas bênçãos, da sua proteção, em nome do seu Filho. Amém. Amém? Top? Beleza? Irmãos, as lições, tá? Façam as lições que na próxima aula a gente vai tirar ali, vai corrigir, tá bom? Me cobrem dessa correção. Me cobrem dessa correção que a gente faz antes do início da aula na quarta-feira que vem. Amém? Por conta dessa aula ser online e já ter passado um pouco do horário. Fechou? Valeu, pessoal. Deus abençoe a vida de cada um. Já vou finalizar aqui a gravação. E logo também, se alguém quiser, vai estar disponível no grupo do WhatsApp. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deixa eu só salvar aqui.